Estamos chegando naquela fase final, vai acabar, mas não acaba, então eu precisava vir aqui para fora, pegar um vento nas orelhas para ver se eu consigo despertar e gravar finalmente essa videoaula. Eu vou começar com um debate que o Althusser faz sobre os manuscritos de 1844. Né? É importante identificar que se trata de um autor politicamente comunista versus esse teórico idealista que era o Marx. Então, ele vai fazendo um pouco esse resumo da trajetória do posicionamento do Marx ao longo do tempo. Né? Então, ele vai dizer, olha, o Marx primeiro estava sob influência do idealismo racionalista neo-hegeliano. Ele faz a tese dele com uma crítica ao Hegel. Né? Ele vai estar influenciado pelo materialismo humanista. Ele vai estar sob influência do empirismo historicista e até chegar, né, no auge, vamos dizer assim, do desenvolvimento do Marx, que é o materialismo dialético. Algumas pessoas chegam a falar de atraso nas concepções teóricas do Marx, né? Esse amadurecimento do Marx ao longo do tempo. Né? É importante destacar duas coisas. Primeiro, ele vai precisa inventar o que é o materialismo dialético. Né? Para, de certa forma, compreender esse materialismo dialético, ele vai precisar fundar suas bases em outros teóricos, em outras teorias. Paralelo a isso, além de inventar, né, imaginando que é pouco, inventar talvez a maior teoria das ciências sociais da história da humanidade, ele precisa também ser um indivíduo político. Né? Pegar boa parte dos indivíduos políticos, cara, e tomar escrever discursos. Né? Assim, vou imaginar assim, a produção do Fidel, a produção do Lenin, né? A produção de pessoas que se dedicaram a um engajamento político muito significativo, são produções, assim, ruins. Não é o caso do Marx. Marx teve que fazer esse engajamento político e produzir o Capital. Talvez, por isso, essa demora em, de certa forma, se alinhar, ou produzir. Não diria nem a demora, é um próprio amadurecimento teórico que vai ocorrer ao longo do tempo. Essa conjunção que leva a isso, que leva à construção do materialismo dialético, envolve, primeiro, a filosofia alemã, associada à economia política inglesa. O Marx teve acesso aos dois. E vivia na França, e portanto teve acesso à sociologia francesa. Né? Então o melhor dos mundos está no Marx. Né? Ou seja, para além da sua capacidade de produzir, da sua genialidade em produzir materialismo histórico, ele viveu também a Alemanha. Ele é alemão. Né? Viveu a economia política na Inglaterra, graças à influência do seu amigo e coautor de alguns textos, o Engels, e viveu a sociologia francesa, porque moraram em Paris. Tudo isso vai gestar uma produção de conhecimento, né, voltado para o desenvolvimento da luta de classes. Então, para além dessa formulação teórica muito significativa, muito profunda, que envolve o que havia, vamos dizer assim, mais avançado nessas três esferas, né, a necessidade de se produzir uma ciência engajada. Isso envolve o quê? Envolve, principalmente, vamos dizer assim, o crescimento do capitalismo ocidental. Né? E o Marx estava no foco desse crescimento do capitalismo ocidental. Né? Na Alemanha, com o capitalismo tardio. Na França, com um capitalismo advindo de uma revolução burguesa e liberal.
e na Inglaterra, vamos dizer, o berço do desenvolvimento do capitalismo das teorias econômicas que tentavam compreender já a economia política. Então você vai viver um anti-humanismo teórico de Marx, né, o que o autor vai chamar isso. E aí é nisso que o Althusser vai se prender e vai desenvolver depois, questionando o humanismo dessa corrente francesa. Eu vou ler na página 18 um trecho para vocês. Eu não sei qual é a página de vocês, mas o meu é na página 18. Ele vai dizer assim: Marx descobriu Flaubert, como todos os jovens hegelianos, em condições muito particulares, das quais, no rastro de Augusto Comte, eu disse algo. Flaubert salvou teoricamente, por um tempo, os jovens hegelianos radicais das contradições insolúveis provocadas na sua consciência filosófica. Nacionalista liberal pela teimosia desse sagrado Estado prussiano, que excede em si a razão e a liberdade, obstinava-se em desconhecer a sua própria essência, perseverando além de toda a conveniência na desrazão e no despotismo. Flaubert os salvou teoricamente, forneceu-lhes a razão da contradição, razão-desrazão, através de uma teoria da alienação do homem. Então veja, embora a formação muito forte de Hegel, né, a influência de Flaubert já fez com que o Marx se posicionasse com uma crítica muito forte ao Hegel, na época o grande teórico, o grande filósofo. E um outro trecho na página 20, que eu vou destacar também para vocês, em que ele vai dizer: é uma impossível unidade homem-natureza. Que permitia a Flaubert resolver os grandes problemas filosóficos do idealismo alemão, superando Kant e invertendo Hegel. Por exemplo, os problemas kantianos na distinção da razão pura e da razão prática, da natureza e da liberdade, etc. Encontram em Flaubert sua solução em um princípio único, o homem e seus atributos. Por exemplo, o problema kantiano da objetividade científica como o problema hegeliano da religião encontram em Flaubert a sua solução em uma extraordinária teoria da objetividade especular. O objeto de um ser é a objetivação de sua essência. Os objetos do homem são a objetivação da essência humana. Por exemplo, o próprio kantiano, o problema kantiano da ideia e da história, superado por Hegel na teoria do espírito como momento último da ideia, encontra sua solução em Flaubert, em uma extraordinária teoria da intersubjetividade constitutiva do gênero humano. No princípio de todas essas soluções encontra-se sempre o homem, seus atributos e seus objetos essenciais, refluxos especulares de sua essência. Qual é a essência? Qual é a essência desse homem, desse ser humano? Estou aqui gravando aula e acabei de ver um carro atolado. Espero que o me pedir ajuda. Vou até abrir o carro para que a energia pedir ajuda não chegue lá. Porque aquilo não sai dali hoje. Olha. Vamos observar. Qual é a essência do homem? A essência do homem não é ajudar pessoas a desatolarem carro, certamente não. Limpinho, cheiroso, vai tomar banho nesse areal que atola carro todos os dias, 3 vezes ao dia. Não é a essência do homem e vai atolar mais. Não é isto. Qual é a objetivação, né, dessa essência? Ou seja, o que de concreto se pode falar da essência do homem? Lembrem, o argumento, embora machista, é um argumento do seu tempo e do seu espaço. Não se deve usar
homem talvez seria substituído por ser humano. Qual é a essência do ser humano? Não mude nada. Qual é a essência do ser humano? Né? Como podemos objetivar essa essência? É isso que nós temos que tentar compreender, principalmente quando o Althusser vai destruir a ideia de homem. Nós estamos, na verdade, retornando, o retorno do velho debate. Vamos ler, portanto, a página 20 e 21, esse quarto trecho na página 20 e 21, daí essa extraordinária posição e os efeitos que Flaubert poderia tirar de sua incoerência, declarando-se a cada vez e ao mesmo tempo, e para ele não havia nenhuma malícia nem coerência, materialista, idealista, racionalista, sensualista, empirista, realista, ateu e humanista. Daí suas declamações contra a especulação de Hegel, reduzida à abstração. Daí seus apelos ao concreto, à própria coisa, ao real, ao sensível contra todas as formas da alienação, cuja abstração constitui para ele a essência última. Daí o sentido de sua inversão de Hegel, que Marx, durante muito tempo, adotou como a crítica real de Hegel, enquanto que ela permanece inteiramente presa ao espírito do qual Hegel é apenas a teoria sublimada, inverter o predicado no sujeito, inverter a ideia no real sensível, inverter o abstrato no concreto, etc. Tudo isso sob a categoria do homem que é o real, o sensível e o concreto propriamente ditos, velha música da qual nos serve hoje as variações deformadas. É o nosso debate desde a primeira aula. Nós fizemos uma espécie de debate de uma nota só, nessa longa trajetória até este final, entre o abstrato e o concreto, de certa forma resumida nesse último trecho que eu acabei de ler para vocês. Vamos dando continuidade, de certa forma, tentando concluir essa etapa, mais essa videoaula. Em determinados momentos, alguns teóricos fazem desaparecer a história. Substitui a história pela existência de uma essência humana. Não como se esse homem fosse também a transformação ao longo do tempo e efeito desse tempo, mas como se existisse de fato uma essência geral do homem que se mantém desde sempre. Ao desaparecer a história, substitui a história pela essência humana. Em Flaubert, segundo Flaubert, desaparece a própria dialética. A dialética deixa de ter real sentido. Por fim, eu queria ler o último trecho da conclusão do artigo que vocês deveriam ler. Que vai dizer o seguinte: Marx, olha como o Althusser é caridoso. Marx parte do abstrato e o Bloch não. Isso não quer dizer que, para Marx, os homens, os indivíduos e sua subjetividade tenham sido eliminados da história real. Isso quer dizer que as noções de homem foram eliminadas da teoria, pois na teoria desconheço que alguém tenha jamais encontrado algum homem em carne e osso, mas somente a noção de homem. Longe de poder fundar e servir a teoria, essas noções ideológicas têm apenas um efeito: elas impedem a teoria existir. Essas noções do humanismo teórico foram eliminadas e devem ser eliminadas radicalmente da ciência científica de Marx.
de pleno direito, simplesmente porque elas não podem ser mais do que obstáculos epistemológicos. Eu fico por aqui, eu vou entrar para que eu tenha que desatolar um carro, às vezes acontece isso, aí tem que fugir do cheiro e volto daqui a pouco. Bye.